Boa tarde e feliz sábado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos estudar a Bíblia? 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipante do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Louvado seja Deus! Estamos estudando Provados pelo Fogo. O tema desta semana, os crisós da vida. Bem, eu quero agradecer a você, querido, a você, querida, que acompanha o canal e pedir a você que continue dando o seu like, continue se inscrevendo no canal, é muito importante para nossas metas, e coloque também o seu comentário. Estamos de volta agora, mas entretanto estamos de volta apenas com um vídeo por semana. Nos ajude em oração. Bem, a lição dessa semana nos fala sobre crisol. O que é um crisol? Bom, um crisol é um objeto utilizado para, então, fazer uma depuração, é utilizado justamente para trabalhar em substâncias com alta temperatura. E esse crisol, ele pode ser, no sentido conotativo, ele pode ser representado como uma prova, a representação de uma provação, de uma dificuldade que a gente passa na vida. E a Bíblia usa essa questão do crisol. Passamos por dificuldades. E isso não quer dizer que não somos cristãos, e isso não quer dizer que Deus não está conosco. A lição de domingo vem justamente tratando disso, sobre surpresas da vida. Estamos vivos hoje, morremos amanhã. Podemos estar sãs e de repente estar doente. Alguém pode receber uma notícia trágica de um acidente, de uma traição, seja lá do que for. Tudo isso pode acontecer conosco. Mas nós não podemos nunca, jamais, deixar a nossa confiança em Deus. Alguém pode dizer, mas uma pessoa de Deus passa por isso? Passa. Passa porque a Bíblia nos diz que Jó passou. O livro de Jó é essa explicação. Há um conflito universal entre o bem e o mal. E nós estamos aí no meiozinho desse conflito e precisamos estar do lado de Cristo. Bem, uma coisa que nos chama a atenção, a vida cristã é desafiadora. Esse é o conselho do apóstolo, né? Essa é a mensagem que o apóstolo Pedro quer deixar para a gente, que a vida cristã ela é desafiadora. Em 1 Pedro 5,8, já também focando a lição de segunda-feira, fala sobre crisós de Satanás. O inimigo, ele quer nos vencer. É uma batalha, mas ele quer nos vencer. Então o apóstolo Pedro diz assim, sejamos sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, rugindo procurando alguém para devorar. Então o inimigo quer nos destruir, mas nós temos Jesus. Do outro lado temos o leão que ruge para devorar, e do nosso lado temos o leão da tribo de Judá para nos defender. Então precisamos estar atentos, vigilantes, é isso que o apóstolo Paulo nos chama. Pedro nos chama a atenção, e o conselho que ele dá para a gente é para a gente resistir firmemente na fé. É a resposta aí da pergunta 3. A resposta da pergunta 4 é que Deus promete 4 coisas. Primeiro, aperfeiçoar, que a gente se torne mais perfeito com a vontade de Deus, né? Firmar, que a gente se torne firme na fé. Fortificar, que a gente saia das fraquezas e ganhe assim força. E também fundamentar, que a gente seja cristãos com mais experiência para passar para outros. Na lição de terça-feira, crisós do pecado, é demonstrado também ali em Romanos capítulo 1, verso 18, que Deus, ele, como consequência do pecado, permite que venha sobre nós algumas coisas. Ele tira de nós a sua proteção se a gente não tiver segundo a vontade dele. Então a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. E nesse capítulo 1, esses versos que Paulo está discorrendo lá de Romanos, ele está falando sobre a questão do mau uso sexual, usar o sexo de maneira indevida. E ele repreende isso e diz que isso pode trazer consequências para a humanidade. Então tudo traz consequência. O pecado traz consequência. Tudo aquilo que fazemos é, na realidade, para a glória de Deus. E o que fazemos que não é para a glória de Deus pode trazer consequência à nossa vida. Crisol de purificação. Agora vamos para Jeremias.
Lá em Jeremias capítulo 9, verso 7, diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu vos depurarei e os provarei, porque outra coisa poderia eu fazer com a filha de meu povo. Então Deus está dizendo aqui o seguinte: o povo se afastou, mas ele ia procurar purificar o povo, ia procurar provar o povo, para no fim salvar o povo. Esse é o grande desejo, a gente vê isso lá em Jeremias também, capítulo 29, verso 11, que o grande desejo de Deus é que o povo realmente chegasse ao arrependimento. Lá em Jeremias 29, 11, nos diz, né, que o fim que desejais, né, para que o ser humano, que é ali citado, pudesse encontrar, então, esperança e salvação. Por isso, a pergunta 6 diz: como você entende a citação do versículo acima? Bem, a gente entende essa citação da seguinte forma: o pecado, ele traz na vida da gente o egoísmo. E esse egoísmo é corrompido, né? Aliás, o egoísmo já não presta, né? E ele nos leva à corrupção. E então, o desejo de Deus é tirar isso de nós, para que a gente então seja purificado segundo a vontade de Deus. E a outra questão aqui é que Deus, ele às vezes permite que a gente passe por coisas amargas para que a gente possa então perceber onde nós estamos. Tá certo? Na lição de quinta-feira, fala sobre crisol da maturidade. O apóstolo Paulo, ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, diz assim: para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, foi dado a ele um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que esbofeteasse a fim de não se exaltar. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: que às vezes alguns crisós vêm em nossa vida para que a gente não se exalte, para evitar o pecado. Então isso aconteceu na vida dele, porque ele tinha muitas revelações, então para que ele não se exaltasse, Deus permitiu que acontecesse isso. Então vem crisós na nossa vida por várias coisas. E Paulo aceitou a proposta de Deus do crisol. Então, meu querido, minha querida, essa semana estamos estudando sobre isso. Os crisóis da vida. Você passa por crisóis da vida, eu passo por crisóis da vida, mas nós precisamos entender que isso tudo são agentes de Deus para nos levar a uma vitória. A vitória em Cristo Jesus. É seu desejo, então, ser vencedor nos crisóis da vida? Se esse é seu desejo, ore comigo. Eterno Deus, obrigado pelos crisóis e nos ajuda, Senhor, a sair depurado segundo a sua vontade, em o nome de Jesus. Amém.